como que é a sua relação com a sua família? Você é próxima? Então, com a minha mãe super próxima, com meu pai a gente voltou a se aproximar. Eu e meu pai sempre teve muita dificuldade, né. Então eu Uhum. saí de casa com 17 anos, mais ou menos, porque a gente não se batia, Porque né. você era gay e ele não E não aceitava. dava. E assim, Uhum. e não é nem que não aceitava, a gente batia muito de frente com tudo. É de De temperamento. temperamento mesmo, assim, e tinha essa questão também, e eu sempre senti que eu vivia uma vida dupla, sabe, eu acho que isso é uma realidade para muita gente Uhum. LGBT. Eu sentia que eu vivia uma vida dentro de casa e uma vida fora, e aquilo era muito angustiante, né, e eu sempre fui o patinho feio, sabe, dos lugares, eu apanhava na escola, assim, sem parar, então eu não me encaixava naquilo Apanhava ali, porque o quê? porque eu existia, entendeu. Mas o bullying era E é específico voltado para o quê? pelo Você meu corpo, porque eu era, acho você que você viadinho na entendi. época, porque eu não sabia aquele código ali, sabe. Eu fico brincando dizendo que quando eu mudei de colégio bem no meio com 15 anos de idade, e aí eu cheguei na fauna, né, porque de repente os hormônios dos adolescentes estão ali borbulhando e eu tô assim: "Eu acho que eu não sei o que que é isso aqui". Uhum. O que é engraçado, a parte sexual também minha sempre foi muito tardia, então eu não entendia o que estava acontecendo, eu É, também não foi tardia entendia porque nada. porque também É, você não queria lidar com isso, era não, muita zero. dor, né. Zero. Então, eu acho e eu sempre fui essa pessoa que me sentia meio ET Você mesmo, é filha né. única? Não, eu tenho uma irmã mais nova. E você é próxima? Sim. Sim. E a tua E mãe ali aí bacana no processo minha mãe todo? sempre no processo, assim, minha família toda, né, principalmente por parte de pai, sempre foi muito evangélica, então meu pai já foi quase pastor, meu avô era pastor. Nossa, difícil Então para eles também. isso tudo é um processo, né. E é Uhum. aquilo, eu acho que meu pai e minha mãe tentaram acertar em tudo, entendeu, da maneira deles. Eu acho E que seu pai já te viu gata assim? já. E E qual aí qual foi a hoje, há reação? pouco tempo, ele começou a me chamar pelo meu nome há pouco tempo, né. Começou a falar É, beta. é. E aí, ainda é um processo, mas, eu entendo também, né, porque, Não, se ele tem imagina as carinho, se hoje expectativas em dia tem um carinho, a gente acolhe esse pai aí. é isso Porque é uma também, vivência, é é uma uma outra e coisa, eu entendo, outro eu sou super tempo. crítica dessa coisa de, porque o pai e mãe, o filho ele não é um projeto pessoal do pai e da mãe, né. Mas não tem como a Não gente não tem criar como. expectativa. Noa, Não não. tem, a gente cria Tudo que eu li, sonha um quando eu milhão de vejo, eu coisas. olho para minha filha e falo: "Não é Exato. isso que eu tinha planejado". É aquela história, né, de, no mundo das ideias é maravilhoso, né, mas Exato. na No hora blá que você blá tá blá ali intelectual é tudo sim, lindo, na hora da ninguém gente todo mundo tem estudar, assim sororidade, todo sim, mundo é todo progressista. mundo. Eh, Ninguém tem inveja de ninguém, ninguém quer que o outro a minha filha, dê com eu a cara na toda porta. progressista, comprava umas roupas meio misturando calça de skate com Aham. rosa, porque ela olhava para mim e falava: "Eu quero o vestido da fada, você tá louca?", entendeu? Ela se vestia como uma princesinha da do Itaim, eu E é falava isso. tapas na cara da mãe progressista, eu enchia ela de roupa de fada, de princesa. E tá tudo E tá tudo certo, e eu certo, acho mãe que chata do a cacete. gente em algum momento se colocou num lugar de ficar vivendo numa fantasia, e eu acho e essa é a minha crítica da militância hoje em dia, porque eu acho que a gente não trabalha com a realidade, que a gente é de carne Exatamente, e osso, exato. a gente tem um Além de monte de falar de dentro dificuldade. que é um clichê batido, mas a real é que fala de dentro da bolha, e Total, é irreal, é né. totalmente real, É. né, e é uma coisa que a gente força uma a nossa vivência ela tem que existir não só entre as pessoas que estão iguais a gente, mas na padaria, Uhum, entendeu. Então, exato. tem que fazer minimamente sentido, a gente tem que saber, tipo, "Ai, tal coisa é proibido de falar", mas quem Hum, sabe que é hum. proibido de falar? Mas será que não é pra gente será que não é pra gente tentar criar uma ponte com a pessoa e tentar entender, É por isso que eu te né? perguntei, pareceu meio out of the blue, para usar uma Uhum. expressão em inglês, ela veio e eu usei, apesar de ser meio brega. Parece que eu perguntei meio estranho, assim, da depressão, parece que eu quis enfiar na depressão, mas é porque eu acho que é tão bonito você estar bem, que eu quis trazer um pouco que você já teve períodos de emburacar, Sim, né, e e não sei saiu. se vai ser o e eu acho que E aquela talvez história, não não sei se seja vai o ser o último. último, e tudo E bem, tudo bem. Eu estava conversando isso com o Caio esses dias, que ele falou assim: "Hoje em dia você consegue flertar com um buraco e sair dele mais exato, porque você sabe rápido". que você já saiu uma vez, é Exato. caminho do cérebro. Agora você não se afunda, Exato. Foi entendeu. Quando muito você chega no buraco assustador as primeiras é. vezes, Aí eu né. estava esses dias, assim, num momento meio assim: "O que eu quero fazer da minha vida?", né, que sempre chega esse momento. E aí eu teve um dia às vezes dá uns estalos e a gente consegue sair daquilo Uhum. ali. E eu acho que é um pouco isso, né, a gente, quando a gente desromantiza as coisas, eu acho que a gente
Eu sou uma pessoa que tem inveja, eu sou uma pessoa que tem um monte de coisa, eu Óbvio. sou uma pessoa horrorosa em Hum. vários momentos. Ai, que bom E que você tudo fala certo, isso. né? É, tudo certo. E tudo bem, E tudo eu tô bem, pede viva. desculpa, se Exato. arrepende. E eu não tenho orgulho de mim 24 horas, entendeu? E Linda, que bom. linda. Qual